Olá, bom dia! Oi pessoal, bom dia! Explosão em posto de combustível. O carro movido a gás tinha ligação clandestina. O motorista usava 2 botijas de gás de cozinha. Carro desgovernado desce ladeira abaixo e vai parar na igreja. Derrubou uma parede. Quem vê a cena fica impressionado. Frequentadores da Praça dos Desejos na capital pedem reforço na segurança. Quem faz atividade física ou passeia com crianças teme os assaltos. Na última vítima foi um ciclista. A dor física e a dor da impunidade. Éder Lemos precisou amputar parte da perna. Foi vítima de um grave acidente de trânsito. O motorista não parou para prestar socorro, mas a polícia está cada vez mais próxima do culpado. Carros de luxo comprados com cheques roubados. Os criminosos chegaram a negociar pelo menos 9 veículos aplicando esse tipo de golpe. A dupla acabou na cadeia. Na edição de hoje tem participação das comunidades. Vamos nos colocar no lugar dos moradores do bairro Vale do Sol, em Viana. Já imaginou o transtorno de viver num lugar assim? Por lá, carro de lixo só passa de 15 em 15 dias e olhe lá. Você confere ainda ofertas de emprego. E muito mais. Agora, no Tribuna Notícias, primeira edição. O estrago foi grande e poderia ter sido ainda pior. Aliás, poderia ter acabado em tragédia. O motorista de um carro instalou botijões de cozinha no veículo e, na hora de abastecer, provocou uma explosão no posto de combustível. 2 pessoas ficaram feridas. 2 botijões de cozinha utilizados irregularmente em um carro a gás. O resultado não poderia ser outro. Uma explosão em um posto de combustível localizado na Avenida Carlos Lindenberg, altura do bairro Cobilândia, em Vila Velha. Escortinha acabou de explodir aqui, ó, posto do gás Lindenberg. Aí, ó. Posto do gás aí, ó. Acontece. Gás que não revisa. Aí, o perigo. Aí, ó. Acabou de pocar, ó. O gás natural veicular, que é o gás utilizado como combustível dos carros, ele é feito, ele é utilizado em ambientes propícios, em recipientes próprios que suportam a pressão adequada para esse tipo de serviço, para esse tipo de trabalho. No caso aqui, o veículo está utilizando um outro recipiente que não suporta essa pressão. Então, de forma irregular, foi colocado um botijão P13, que é utilizado com gás de cozinha. Ele foi instalado irregularmente no veículo e, no momento que foi se abastecido, não aguentou a pressão e veio explodir. O motorista do veículo, que possuía a ligação clandestina, não foi localizado quando o resgate chegou. A suspeita é de que ele foi socorrido por populares, já que o carro ficou completamente destruído. Com a explosão, pelo menos 2 pessoas, funcionárias do posto, precisaram de atendimento médico. A instalação desse tipo de botija em veículo é irregular, é ilegal. Porém, o abastecimento ele tem que ser vislumbrado e visualizado por aqueles que estão realizando. Então, se o frentista não toma esse tipo de cuidado, ele põe em risco não só a todos que compõem ali o posto, como todos os clientes que estão envolvidos. O Corpo de Bombeiros isolou a área, desligou todas as bombas de combustível e ainda acionou técnicos da Companhia de Energia para avaliar a situação da fiação elétrica no entorno do posto. E a Petrobras também foi acionada para avaliar os danos na estrutura da unidade. No momento, o estrago em si, com a explosão, já foi feito. No momento, a gente tem que gerenciar os riscos para evitar qualquer tipo de contato com os demais combustíveis que ainda existem no local. E a gente já entrou em contato com o responsável do posto, também com a Petrobras, então estamos fazendo o isolamento do combustível. Incrível! Vimos aí que esse motorista que fez a instalação de botijas de gás no carro colocou a vida dele e de várias pessoas em risco. Ele é considerado foragido pela polícia e pode responder por 2 crimes. Um especialista em instalação alerta e chama a atenção para irregularidades em veículos movidos a gás que podem acabar em tragédia. É com você, Luciano. Boa tarde. Ingrid e George, bom dia. A gente acabou de ver na matéria do Fábio agora há pouco o estrago que essa explosão causou aqui no posto. E nós falamos ao vivo daqui do posto de combustíveis para mostrar que
que o movimento está normal. Técnicos da Petrobras acabaram de sair daqui, fizeram durante a manhã toda avaliações, testes de segurança e o posto acabou de ser liberado agora há pouco para o abastecimento de GNV. E para passar uma informação quente que chegou agora, né, no final da manhã para a gente, 2 pessoas estão sendo ouvidas na Delegacia Regional de Vila Velha que teriam talvez um envolvimento, né, com essa explosão. Uma dessas pessoas é o motorista de uma caminhonete que rebocou o carro e a outra é um motorista que estaria dirigindo o carro rebocado. Repetindo, 2 pessoas estão sendo ouvidas na Delegacia Regional de Vila Velha que provavelmente teriam envolvimento com esse caso da explosão aqui no posto de combustíveis. Eu conversei agora há pouco com o dono do posto e ele falou a respeito daquelas 2 pessoas, né, dos 2 frentistas que se feriram infelizmente nessa explosão que aconteceu, né? Eles foram socorridos para hospitais daqui da região de Vila Velha, foram liberados ontem mesmo, estão fora de perigo, estão em suas casas, né, tranquilamente. A gente convidou aqui também um técnico especialista em gás natural veicular, é o José Luiz Nascimento, e ele fez uma demonstração aqui pra gente. A gente está com carro, com kit de gás instalado. E Fábio, José Luiz, o que envolve instalar um kit desse no veículo? Bom dia. Bom dia. O gás natural veicular é muito seguro. É muito seguro. Já é usado há mais de 50 anos. A Europa e os Estados Unidos usam normalmente, desde que seja feito da forma correta. O gás ele tem que ser colocado em uma oficina homologada pelo Inmetro. O cilindro de GNV ele tem que ser revalidado, requalificado a cada 5 anos. Agora, não dá para fazer o que aquele motorista fez, né, na noite de ontem. Colocar gás natural veicular numa botija que é de gás de cozinha normal e também vice-versa. Não dá, né? Seria muito imprudente fazer isso. É realmente assim, é o cúmulo do absurdo que ele fez. A estrutura de um cilindro de GNV é 10 vezes mais forte do que uma de gás de cozinha. Isso que ele fez é algo terrível. Infelizmente, colocou a vida dele em risco e de quem trabalha no posto também. Não deve ser feito de forma nenhuma. É por isso que a instalação tem que ser feita por uma loja homologada, que trabalha com seriedade, que fica muito seguro. Agora, na hora do abastecimento, na ocasião do abastecimento, teria como o frentista verificar onde fica o cilindro, se é na verdade também o cilindro correto, né, como no caso de ontem não era, se teria verificado, né, se ele tivesse verificado, a história talvez teria sido diferente. Infelizmente isso não é verificado. O correto é abrir o capô, abrir o porta-mala e sair do carro. O frentista vai observar o cilindro que está no carro. E mais um detalhe, o correto é do frentista exigir o selo do Inmetro. O selo do Inmetro que aprova que a instalação foi feita por uma loja homologada pelo Inmetro e está apta para uso, no caso, né? Não dá para brincar com a segurança, né? Não dá para improvisar. De forma nenhuma. José Luiz, muito obrigado por sua participação aqui ao vivo, né, no Tribuna Notícias. É isso, Ingrid e George. Só repetindo aquela informação que eu dei no início, 2 pessoas nesse momento estão sendo ouvidas na Delegacia Regional de Vila Velha. Uma dessas pessoas seria um motorista que estaria dirigindo a caminhonete, rebocando o veículo, e o outro seria o motorista que estaria dirigindo o veículo que estava sendo rebocado. Talvez essas 2 pessoas tenham algum envolvimento nessa explosão que aconteceu aqui. E também, com relação aos 2 frentistas feridos, os 2 passam bem, foram levados para hospitais da região e já estão em casa, fora de perigo. Ingrid e George, volto com vocês. Pois é. Obrigado, Luciano. E daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto. Volta a falar sobre isso. Pastora Juliana Salles pode estar grávida. O exame para confirmar a gestação será feito hoje. A defesa alega que Juliana apresenta enjoos, atraso menstrual e outros sintomas típicos de gravidez. Por esse motivo, os advogados pedem para que ela permaneça na penitenciária da cidade mineira de Teófilo Otoni. Alegam que uma possível transferência para Colatina geraria transtornos caso ela esteja mesmo grávida. Juliana não tem parentes em Colatina. A pastora está presa há 20 dias por suspeita de ser cúmplice do marido na morte dos 2 filhos. Ela é casada com o pastor Georgival Alves, acusado de violentar, espancar e queimar vivos os meninos Joaquim e Cauã. A suspeita de gravidez é mais um capítulo dessa história chocante que parece não ter fim.
Vamos aguardar aí as próximas cenas desse caso. Pois é, George, a próxima cena já existe, viu? E foi registrada pelo casal. A selfie feita no elevador de um hotel mostra os pastores Georgerval e Juliana sorridentes no espelho. Eles estão com o filho caçula no colo. Detalhe, o registro aconteceu 2 dias depois da morte dos irmãos Cauã, de 6 anos, e Joaquim, de 3. A imagem consta nos autos do processo que investiga a morte dos meninos. A equipe ficou surpresa com a foto. Bom, os advogados de defesa alegam que George fez questão de tirar a foto para mostrar a Juliana que, apesar da tristeza pela perda dos filhos, a família não tinha acabado e que ainda existiam os 3. Fica o registro e cada um que tire as próprias conclusões. Estão na cadeia novos integrantes de uma quadrilha especializada na venda e uso de cheques furtados de malotes. O grupo usava os cheques para comprar carros de luxo. Os golpistas deram prejuízos milionários. Todas as negociações dos cheques eram feitas por uma rede social. O responsável pela venda era Dib Barbosa Ribeiro, de 40 anos. Breno Mendonça Morgado, de 39, era quem comprava os carros das vítimas com as folhas que seriam roubadas. O Adib, ele principalmente age vendendo esses cheques furtados de malote, normalmente de 40 a 80 reais cada folha. E o Breno, ele adquire esse produto para está comprando veículos de terceiros de boa-fé, principalmente carros de luxo, transfere para o nome dele e revende por valores mais baratos e não paga nenhum cheque. Os 2 criminosos foram presos pelos investigadores da Delegacia de Defraudações. Segundo a polícia, eles fazem parte de uma quadrilha especializada em venda e revenda de veículos de luxo no estado. Eles foram ouvidos em uma outra operação, onde Tiago Brans, possível líder da organização, foi detido. Nós conseguimos, em alguns meses, juntar as provas que provam de forma determinante que eles são envolvidos, fazem parte dessa associação criminosa que vende e utiliza cheques furtados de malote para estar principalmente adquirindo veículos de luxo. De acordo com a Polícia Civil, uma vítima denunciou que Breno chegou a negociar 9 carros de alto luxo e não pagou por nenhum. Ainda não é possível saber a quantidade de pessoas que caíram nesse golpe, muito menos o valor do prejuízo. O Breno ele já é investigado aqui na delegacia por vários outros casos de falsificação de cheques, falsificação de documentos de transferência de veículos, e na casa dele a gente encontrou documentos com indícios de falsidade, principalmente relacionados a veículos. Esperamos que outras vítimas venham à delegacia e denunciem essas pessoas. A insegurança num dos pontos mais lindos da capital. Local onde famílias se reúnem, atletas fazem atividade física e crianças brincam. Falamos da Praça dos Desejos em Vitória. Conversamos com um ciclista que foi vítima de bandidos armados e violentos. O passeio de bicicleta acabou antes da hora para esse ciclista. Ele será identificado apenas como Léo, porque ainda convive com o trauma de ter se tornado mais uma vítima dos criminosos oportunistas que agem em Vitória. Ao passar por um trecho da Praça dos Desejos, foi abordado por 2 homens que estavam armados. Eu estava passando, logo na frente tinha 2 pessoas caminhando. Quando eu estava passando perto, veio uma pessoa, mostrou uma arma para mim. Parei na hora, né? Fiquei com medo, né? Eles mandaram sair da bicicleta, ameaçaram um pouco, ficaram um pouco violentos assim, na forma de falar, que estavam armados, que podia tomar um tiro. Eu estava sem o celular, meu celular ficou em casa, procuraram em mim, ver se achava o celular, viram que não estava e iam embora, né? Quando eles foram embora, mandaram eu ir para a areia, andando, correndo, e que se eu olhasse para trás, eles iam atirar em mim. Em meio ao desespero, restou a vítima buscar ajuda e foi um outro ciclista que acabou doando R$20 para que ele conseguisse voltar para casa. Quando essa pessoa parou, me orientou, me acalmou até, ele me ajudou até mesmo, deu dinheiro para voltar para casa. Graças a Deus ele fez isso, porque não tinha nem como eu procurar alguém para me dar um telefone para ligar, alguém para minha casa, para me buscar.
Mas como ele me ajudou, eu já consegui fazer isso. Esta é a bicicleta que os assaltantes levaram. Uma bike dessas que conta com freio a disco, suspensão, entre outros recursos, pode custar até R$3.000 na loja. Prejuízo para quem antes até pensava em substituir o carro pela magrela, mas agora não tem condições nem de realizar a troca. A bicicleta que ele usa hoje foi emprestada por um amigo. Um espaço de lazer dedicado à prática de esportes. No momento em que tudo isso aconteceu, aqui estava mais tranquilo, era por volta de 9 horas da noite. E aí, esse movimento que a gente vê aqui atrás, o pessoal jogando basquete, geralmente não existe mais. É justamente aí, com o espaço mais vazio, que os criminosos aproveitam para agir. E cada vez que casos como o do Léo são divulgados, renova-se o pedido por mais segurança na região. Eu costumo treinar muito aqui justamente pela insegurança, eu costumo fazer treinamento fora de Vitória. Tem dia que tem muito policiamento, tem dia que tem menos, mas tá todo lugar tá assim, né? Para quem já esteve na mira dos bandidos, fica o medo e a sensação de privação da liberdade. A gente fica inseguro. Hoje é mais difícil a gente poder fazer o que a gente achava que pode fazer numa cidade que tem tanta opção de lazer, né, como Vitória, com um potencial turístico tão grande, mas não tem segurança. É impressionante como é que a gente está à mercê da violência sem nenhum policiamento. Hoje você vê, não tem emprego, não tem nada, tá faltando tudo nesse país. Desde lá de cima a bandidagem tá cheia, né? Então, como é que você vai resolver aqui? Por exemplo, teria que partir de cima, né? Essa moradora resumiu tudo, né? Bom, a PM diz que faz ações ostensivas na região, mas fica aí o pedido da comunidade, então, para aumentar essas operações. Olha, nós continuamos acompanhando o caso da explosão num posto de combustível. O dono do carro que explodiu no posto em Vila Velha, na rodovia Carlos Lindenberg, ainda não apareceu. Ele é considerado foragido. E o TN volta a alertar para o risco das instalações improvisadas em carros movidos a gás. Na edição de hoje, o TN ouviu um especialista no assunto e mostra novamente as imagens que deixaram um posto na rodovia Carlos Lindenberg, em Vila Velha, desse jeito aí que você está vendo. Agora, sabe por quê? Um carro que parou para abastecer no posto usava 2 botijões de cozinha. O resultado, claro, não poderia ser outro, uma grande explosão. O motorista tinha feito uma ligação clandestina. O carro ficou completamente destruído. 2 frentistas precisaram de atendimento médico. Esse motorista do carro é considerado foragido pela polícia. Ele pode responder aí por 2 crimes: instalação irregular de gás e por colocar a vida de terceiros em risco. Olha, esse, né, Ingrid, é um assunto que a gente vive exibindo justamente para mostrar os perigos, não é verdade? Com certeza, Jorge. Nesse caso, o estrago foi grande, poderia ter acabado, sim, em mortes. É gás, amigos. Gás, quando vaza, explode. Então, é preciso muito cuidado. Então, veja o que diz o delegado. O dono desse carro está em situação de flagrante delito. Ele fugiu do local do crime após cometer 2 delitos. Um de uma lei específica que proíbe a pessoa usar gás em veículo sem ser devidamente licenciado, né, em desacordo com a lei, que é uma pena de 1 a 5 anos. E um outro crime do Código Penal, que é causar explosão colocando pessoas e patrimônio em risco, que é uma pena de 3 a 6 anos. Essa pessoa está sim foragida nesse momento. Não justifica, ao meu ver, uma pessoa fazer uma ligação clandestina de gás, expondo a toda uma sociedade em perigo, sob a alegação de que isso é mais barato. Isso não justifica de forma alguma. Estamos investigando e iremos atrás dessa pessoa. Detalhe, cuidado também deve ter o frentista. O Corpo de Bombeiros alerta para a hora do abastecimento. Viu ligação clandestina, não abasteça de jeito nenhum. São botijas que não são preparadas fisicamente para resistir a essa pressão. Então, a instalação desse tipo de botija em veículo é irregular, é ilegal. Porém, um abastecimento ele tem que ser vislumbrado e visualizado por aqueles que estão realizando. Então, se o frentista não toma esse tipo de cuidado, ele põe em risco não só a todos que compõem ali o posto, como todos os clientes que estão envolvidos. Pois é, Jorge, a gente vai pedir inclusive para mostrar, para rodar mais imagens aí, para vocês terem uma noção de tudo que aconteceu essa noite no posto de combustível. Olha só, como é que o motorista coloca 2 botijas de gás num carro?
o resultado aí que vocês estão vendo. A gente sabe, né, Ingrid, que para você andar com carro a gás, você tem que ter um kit gás. Esse kit gás, ele precisa ser regulamentado, tem todas as normas que precisam ser seguidas, você precisa de uma autorização, não é simplesmente colocar o kit, colocar o gás e sair andando. É uma economia que sai caro, como a gente está vendo aí. Sim. Então é caro colocar um kit, mas é caro por quê? Porque você tem uma economia depois. Agora, se o motorista faz essa escolha de usar botijões de gás de cozinha, ele no mínimo tem a noção de que futuramente isso vai dar problema. Não, dá problema quando ainda dá prejuízo. E quando termina em morte, como poderia ter acontecido nesse caso aí? 2 frentistas, graças a Deus, passam bem. A gente viu aí, eles ficaram feridos, mas sem gravidade. Mas a vida do próprio motorista em risco, né? E a gente vê a situação de que o motorista sabia que estava completamente errado, é que ele está foragido até agora. Sim. Então aonde está esse motorista? Né? A gente pede também que as pessoas que conheçam esse motorista, que façam a denúncia. Ao vivo, o Luciano, inclusive, disse que 2 pessoas estão sendo ouvidas, que podem ter dado guarita para ele fugir, e a gente vai continuar acompanhando, porque é muito grave. Daqui a pouco, novas informações. Agora, uma cena impressionante também. Um carro desgovernado desceu a ladeira e praticamente voou até bater na parede de uma igreja em Vila Velha. O acidente foi no bairro Planalto. O veículo derrubou a parede e invadiu o templo. Felizmente, não havia ninguém no caminho. A cena impressiona. Esse carro foi parar dentro da igreja de São Sebastião, no bairro Planalto, em Vila Velha. Segundo populares, o veículo estava parado perto dessa escola estadual quando começou a descer a ladeira. O motorista até tentou parar o automóvel, mas não teve jeito. Difícil até de acreditar, mas esse carro desceu toda essa ladeira, tomou ainda mais impulso até decolar exatamente neste ponto e só parar na parede da igreja. No local, ninguém quis gravar a entrevista, mas os moradores disseram que o acidente aconteceu no fim da tarde dessa terça-feira. Bem em frente ao lugar onde o carro acertou a parede da igreja, crianças costumam brincar, já que trata-se de uma rua sem saída. Por sorte, no momento em que o veículo desceu desgovernado pela rua Ronaldo Gonçalves de Rezende, a via estava deserta e aí ninguém ficou ferido. Na igreja, que aos sábados costuma ter encontros de catequese bem no mesmo horário do acidente de ontem, agentes da Defesa Civil avaliaram se a estrutura do prédio ficou comprometida e como o veículo poderá ser retirado do local ainda durante essa quarta-feira. O carro foi retirado hoje cedo. A Defesa Civil foi ao local e concluiu que não há risco de queda do restante da estrutura. A empresa responsável pelo veículo deve pagar pelos danos materiais. No auge da produtividade da juventude, a vida do Éder foi limitada. Ele seguia de moto e foi atropelado por um motorista que nem sequer parou para ver o estrago que fez. Éder precisou amputar parte da perna. O pedido é por justiça, mas a falta de punição nesse caso pode estar com os dias contados. A polícia está perto de localizar esse motorista que fugiu do local do acidente. A cena não é das melhores. O designer gráfico continua internado, isso já há 24 dias. Mas a mensagem é de agradecimento. Gostaria de agradecer aos meus amigos, todos que se empenharam nesse caso e todos que estão dando atenção aí, beleza? E pedir justiça mais uma vez. O homem que aparece nas imagens foi vítima de um grave acidente de trânsito. Éder Lemos Sodré, de 34 anos, foi atropelado e precisou amputar parte da perna. O acidente aconteceu neste cruzamento da Avenida Norte-Sul, próximo ao Parque da Cidade da Serra, no dia 17 de junho. Início da noite de domingo, logo após o primeiro jogo do Brasil no Mundial da Copa. Éder, que seguia no sentido Vitória, parou no cruzamento no sinal vermelho. Ele chegou a colocar o pé em cima do meio-fio para esperar. O designer gráfico foi atropelado por um veículo que seguia na mesma direção. O motorista não parou para prestar socorro. Não prestou socorro, continuou na sequência. E eu fui socorrido, como pode ver, minha perna ficou em grave estado. No primeiro momento a gente assusta, desespera, fica indignado, porque a pessoa bate, nem para ver o que aconteceu, né? Meu filho, um rapaz com 34 anos, jovem, com a vida toda pela frente, na profissão dele ele tem que subir em escada.
Agora ele não vai mais, se ele precisar trabalhar nesse ramo, ele vai ter que pagar alguém para fazer o serviço dele. Diferente da angústia que Éder demonstrava na reportagem anterior, o sentimento agora é de alívio. Minutos antes de gravar esse novo vídeo, ele recebeu a notícia que mais esperava desde o acidente. A polícia está cada vez mais próxima do culpado. Já conseguiram um suspeito da pessoa que me atropelou e as autoridades estão trabalhando, investigando. Eu gostaria aqui de mais uma vez pedir justiça nesse caso, pedir que as autoridades realmente se empenhem para o que aconteceu comigo, né? Estou aqui sentindo muitas dores constantemente, não vou poder exercer minha profissão tão cedo. Então, para que isso que aconteceu comigo não venha acontecer com outros, tá bom? Quanto à recuperação de Éder, a expectativa é de que já na próxima semana ele possa voltar para casa. Para a dona Leila, mãe dele, ter alta do hospital significa apenas o início de uma nova jornada. Eu falei com ele, você vai ter que aprender a andar de novo. Aí o processo até poder pôr uma prótese, essa coisa toda, vai demorar de um ano e meio a 2 anos. Eu acho que deveria ser mais fiscalizado, uma lei mais rígida, você entendeu? Para que a pessoa realmente pensasse antes de beber. Deixa o carro em casa, vai de ônibus, vai de táxi, arruma um amigo que não bebe, leva junto. Isso não pode continuar dessa maneira. Quanto sofrimento para a família inteira. Será que esse motorista tem noção do que ele provocou? Olha, dona Leila, nós também esperamos justiça. Vamos continuar acompanhando o caso e desejamos que você, Éder, se recupere logo, volte para casa e para o mercado de trabalho, tá? Está preso o marido suspeito de matar a mulher a tiros. Jordana Decotê, de 24 anos, foi assassinada há um mês dentro de casa. O marido dela foi preso pela Polícia Civil no centro de Atílio Viváqua, no sul do estado. Ele já tinha sido detido por porte ilegal de arma. Agora está de volta à cadeia por suspeita de crime de feminicídio. Aleph está no presídio de Cachoeiro de Itapemirim. Ele será julgado em ação penal por júri popular. Jordana é mais uma vítima de um crime que não cansa de engrossar as estatísticas. É triste e lamentável. Quando uma relação não dá certo, o melhor é cada um seguir o seu caminho sem violência. Mas parece que os homens são irracionais nesse caso, não é? E não conseguem fazer isso e tomam a mulher como um objeto. Isso é lastimável. Identificados os suspeitos de invadir a delegacia de proteção à criança para roubar armas. 3 pessoas foram identificadas pela polícia. Elas teriam roubado 2 submetralhadoras. Os 3 são moradores de Vitória. Há informação de que coletes e carregadores das armas já foram recuperados. O delegado-geral da Polícia Civil, Guilherme Daré, garantiu que o Estado vai recuperar as armas roubadas. O furto foi descoberto na última segunda-feira. A gente, na verdade, fica indignado com qualquer crime. Numa delegacia, então, é no mínimo afrontoso. Se bandido invade delegacia, que dirá comércio, como a gente vive mostrando, e a nossa casa também, né, George? Claro, e agora o flagrante de uma briga entre um policial e um assaltante em Vila Velha. PM e bandido estão de capacete. O sargento é o de blusa azul. Ele vinha de carona na moto de um amigo quando percebeu que estava sendo seguido. Ao parar, foi abordado pelo ladrão que conseguiu pegar a arma do policial. Tentou atirar, mas a pistola travou. Os bandidos conseguiram fugir, apesar das buscas feitas na região. O assalto foi no bairro Cobilândia e os detalhes desse caso você acompanha daqui a pouco no Ronda Geral com Débora Moraes. É coladinho com o TN. Agora olha só, carro não passa há 5 meses. Acidentes, Ingrid, são constantes. O TN dá voz aos moradores do bairro Vale do Sol, em Viana. E deixa com vocês aquela frase: imagens valem mais que 1000 palavras. Como você se sentiria se morasse numa rua dessa, hein? Eu sei o que você deve estar pensando. Complicado, né? Imagina então para quem vive aqui mesmo. Ou pior, para quem mora há um tempão, como o seu Jonas, que está aqui há 28 anos. Aí sim é sofrência, meu amigo. Aqui 30 anos não muda mais não, né? Pois é, tá desse jeito aí, rapaz. Isso aí não tem condições não, porque quem mora aqui não fala que vai melhorar, não sei o quê, e tá cada vez mais pior ainda. Rapaz, aqui é complicado, né? Não tem como, impossível passar carro aqui. É, tá desse jeito aqui já faz 1 ano, tá intransitável. Já faz uns 5 meses que tá intransitável de verdade. 5 meses não passa carro nessa rua. E é uma rua principal que chega no calçamento mais rápido. Os moradores, infelizmente, se encontram assim.
incapacitado de sair de casa, ir para o trabalho. Socorro, se a gente precisar de ambulância, com certeza a gente não vai conseguir. E é assim que a gente tá, cara. A luta é grande. E como ele falou, essa aqui, o nome dessa rua é Rua das Andradas. A gente vai mudar de rua agora, vamos passar para outra, porque aqui é uma divisa do bairro, né? Essa Rua das Andradas e essa aqui, Rua Duque de Caxias. Muda a rua, muda o nome, mas não muda o problema, não. Dona Maria das Graças mora nessa outra rua, a Duque de Caxias. Pensa na dificuldade. Realmente, essa rua aqui, toda a vida foi essa complicação. Aqui já teve pessoas descendo de moto, cair, machucar, ralar as pernas. A questão é que meios paliativos não resolvem nada. Para você ter uma ideia, o carro de lixo só vem aqui de 15 em 15 dias e olhe lá. Só quando tá com o sol. Se chover, não passa. E como é que vocês fazem? Acumula lixo? Como é que faz? Acumula ou queima, né? Porque não pode acumular lixo dentro de casa. E se chover, aí é que complica de vez. Ó, a gente está perto da casa da Cássia agora. E Cássia, quando chove a situação fica feia, né? 20 centímetros de lama. Isso, 20 centímetros de lama. Quando a gente vai sair para trabalhar de manhã aqui, ou é descalça, que outra solução não tem. Que sapato garra, chinelo garra. E isso aí já vem por anos que vem acontecendo. Isso aí, mora uma vizinha minha aqui há muitos anos também, ela sabe, outra ali. E a situação é essa. E não adianta também passar a máquina, não. Quando passa a máquina, fica mais pior ainda. Tivemos uma reunião, ele prometeu que pelo menos fazia um paliativo aqui na rua, né? Para melhorar, mas só que até agora nada. E o prefeito ele já está no segundo mandato dele, entendeu? E continua a situação do mesmo jeito, sem solução. Então, quem sofre com isso é os moradores, né? E como? A Prefeitura de Viana disse que tem um projeto de pavimentação das ruas e está buscando recursos para a execução da obra. Por agora, vai encaminhar uma equipe ao local e providenciar melhorias. É o mínimo que a comunidade merece, né? E agora mais uma notícia policial. A PM prendeu hoje cedo uma quadrilha que planejava roubar a agência dos Correios em Domingos Martins. O plano dos criminosos foi descoberto através de ações preventivas de policiais da região. 5 pessoas foram detidas, entre elas uma mulher identificada como chefe do bando. Uma arma foi apreendida. Todos foram entregues à Polícia Federal. Lembrando que essa agência já foi roubada pelo menos 3 vezes. A última em março desse ano, quando funcionários e clientes foram rendidos. Além do dinheiro que estava no cofre, também foram levados o HD, que armazenava as imagens do interior da agência, celulares e uma camisa com a logomarca dos Correios. Parabéns aos policiais que dessa vez conseguiram evitar o roubo. Já foram 3, né? E com violência, a gente viu aí. Bom, já passamos da metade do ano e vejam só, em Cariacica ainda tem aluno que não recebeu o uniforme. Tem criança estudando com roupa velha, apertada. No bairro Piranema, de acordo com os pais, o uniforme não chega a 3 anos. Isso mesmo, 3 anos. São mais de 300 estudantes prejudicados. Para colocar ou tirar o uniforme, a Raquel passa um sufoco danado. Foi muito apertado e a prefeitura mandasse mais uniforme, de tamanho maior. Também não poderia ser diferente. A garotinha de 9 anos tem usado o uniforme apropriado para uma criança de 4 anos. Um problema que não é só da Raquel. Outras 360 crianças que estudam aqui na Escola Hemogênea Maria da Conceição passam pela mesma situação. Precisam vestir uniformes apertados ou roupas comuns para estudar. Isso porque, de acordo com os pais dos alunos, os kits com os uniformes não são entregues pela Prefeitura de Cariacica desde 2015. E é ruim porque fica gastando a roupa, né? Vai gastando a roupa, porque não tem uniforme. E é muito bom ter uniforme para as crianças, porque Deus não permita, acontece alguma coisa, algum acidente, e as crianças estão uniformizadas, é mais fácil, né, para reconhecer que é um aluno, né, da escola aqui. Os pais dos alunos da Escola Hemogênea Maria da Conceição se uniram. Eles procuraram por diversas vezes a Secretaria de Educação de Cariacica. E a explicação para a falta dos uniformes. Ele falou bem assim que o uniforme já tinha sido entregue na escola.
depois de muitas justificativas, ele dizia primeiro que foi por causa de greve do caminhoneiro, depois ele falou que foi por causa da Copa do Mundo, aí agora falou que o uniforme já tinha sido entregue à escola. Só que nós estamos assim, presentes na escola, ligando direto para saber. E ela falou que esse uniforme não chegou aqui. Além da questão financeira de ter que custear roupas para as crianças irem para a escola, a falta de identificação provocada pela ausência do uniforme preocupa os pais. É porque identifica, né, as crianças ali, porque muitas das vezes as crianças precisam de vir até com roupas comuns para o colégio. E para os pais também, eles precisam de arcar com o custo de uniforme. No meu caso, por exemplo, meu filho estuda já aqui há 2 anos e nunca recebeu uniforme. O Conselho Escolar afirma que a Escola Hemogênia Maria da Conceição, em Piranema, é a única da região 10 em Cariacica que não recebeu os kits com os uniformes. A última remessa de uniforme que veio há 3 anos atrás foi retirado até a blusa de frio das crianças, né? Que era uma blusa verde com o emblema da Prefeitura de Cariacica para a identificação da criança. Já tem quase um mês que os uniformes chegaram nas outras escolas e aqui ainda não chegou. A Prefeitura rebateu a denúncia, dizendo que os uniformes são entregues a cada 2 anos e a última entrega aconteceu em 2016. Na escola citada na reportagem, a entrega não foi feita porque a empresa licitada não cumpriu o prazo estabelecido, alegando dificuldade para encontrar o tecido. A empresa já foi notificada e multada. Ainda hoje, uma equipe vai à escola conversar com os pais dos alunos e que o impasse seja resolvido, né? Porque daqui a pouco o ano acaba e nada de uniforme. Imagens ao vivo da Avenida Dante Michelini, na Praia de Camburi, em Vitória. Olha que frio é esse, minha gente. O dia amanheceu com clima de montanha, aquele ventinho frio, céu cinzento. Parece que o senhor inverno resolveu tirar o casaco do armário. Vem frente fria aí, pode se preparar. E a madrugada de amanhã pode ser a mais fria do ano em Vitória. Será que Domingos Martins desceu a serra e baixou na capital, hein, George? Parece que sim, né? Os termômetros podem chegar a 7 graus. Hoje há previsão de chuva à tarde, então fica a dica, antes de sair de casa, sombrinha na bolsa e uma roupinha bem quentinha para aquecer o corpo, tá bom? E eu nem vou reclamar não, viu, George? Na verdade, eu adoro inverno, eu sei que você também curte, só não posso me acabar no chocolate quente. Isso daí é uma tentação, né? Não é? Então a gente pode trocar por um cafezinho também, que vale a pena, né? Sem dúvida, uma sopinha quentinha, não é? Muito bom. E ontem à noite, um advogado passou um grande susto numa rua na Praia do Canto, em Vitória. O carro dele foi praticamente engolido por um buraco. No veículo também estavam a mulher e os 2 filhos. O buraco foi aberto por causa de uma obra da Cesan. A empresa foi multada pela prefeitura por falha na sinalização. Da obra à armadilha, esse carro foi parar dentro de um buraco bem no meio da Praia do Canto, em Vitória. Segundo o motorista, a sinalização confusa provocou o acidente. Ao deparar com a rotatória, a tendência é não entrar na rotatória, então eu curvei. Quando curvei, tinha aquele cone dali e tinha essa aberta. Eu entendi que tinha que passar aqui, porque estava aberta, né? Como você está em cima do buraco, você não vê. Aí eu entrei e caí nesse buraco aí que você está vendo aí. O motorista estava seguindo por aquela rua ali e, segundo ele, algumas coisas acabaram contribuindo para que esse acidente acontecesse. Uma delas é que esses cones estavam perto demais do buraco. A outra é que essa obra acontece no meio de uma rotatória. E, por fim, infelizmente, no momento que o veículo passava por aqui, os funcionários tinham saído justamente para buscar mais material para encerrar os trabalhos. Você vai pelo fluxo do trânsito e, como não tinha ninguém passando do lado de lá quando eu estava fazendo a curva, só tinha eu mesmo, e a orientação do fluxo do trânsito joga a gente dentro desses cones aqui. E segundo o rapaz, esse cone está aberto aqui porque o caminhão saiu para buscar um material para terminar a obra, né? Então, só que ele saiu e não colocou um cone aqui, né? Tinha que ter colocado um cone. Na verdade, cone não, que tem uma tela de proteção aqui. Você não pode trabalhar uma obra aqui na Praia do Canto, um movimento louco deste aqui, com cone, que tinha que ser tela, né? Dentro do carro, além do condutor, estavam ainda a mulher dele e os 2 filhos. A família estava indo para uma igreja que fica na região e, apesar da gravidade da situação, nenhum deles ficou ferido.
Um caminho que o Aídes conhece bem, mas o motorista só não imaginava que no meio da viagem passaria por um susto tão grande. O poder público cuidar disso aqui e não cuida, faltou prudência, faltou diligência neles aqui, dessa situação aqui. Que cena impressionante, que susto. Já imaginou passando pela rua sendo engolida assim? Desesperador passar por uma situação dessa e dentro do carro com a família, né? Muito difícil. A prefeitura multou a Cesan, alegando que a obra estava sem o cercado, sem identificação e sem o mais importante em qualquer obra, a sinalização. Então, George, a Cesan não concorda. Disse que a obra para corrigir um vazamento de esgoto estava devidamente sinalizada, mas o condutor se confundiu ao desviar dos cones. Ele pode solicitar uma avaliação para ressarcimento dos danos. Quanto à multa, disse que ainda não recebeu notificação da prefeitura. Bom, a seguir, novos alertas sobre instalação clandestina em carros movidos a gás. Você confere ofertas de emprego. Tudo isso e muito mais depois do nosso intervalo. É rapidinho, agora é 12h26. Atenção motoristas, mais cuidado onde estaciona o carro. Em Vitória, a prefeitura vai voltar a guinchar os veículos parados em local proibido. Em Vila Velha, os guinchos também serão retomados em breve. Por enquanto, trabalham apenas no recolhimento de veículos abandonados. Os veículos abandonados nas ruas de Vila Velha estão na mira dos guardas municipais. Ao serem flagrados, os agentes poderão notificar os carros e motos. Caso o responsável não tome nenhuma providência, ele será multado e o veículo recolhido pelo guincho. Ela não perderá, né? Esse veículo estará sendo removido de um espaço público, estará sendo colocado no local do município, onde esse proprietário vai procurar, né, o setor que esse veículo estará em posse desse material, desse veículo abandonado, para que ele possa retirar ou não, né? Independente aí da questão burocrática e de pagamentos das taxas e das multas que ele receberá. Mais de 120 denúncias de automóveis abandonados e em péssimas condições estão sendo apuradas pela prefeitura. O município ele já está preparado para esse tipo de trabalho. Esses veículos eles já são identificados através de denúncia pela ouvidoria. Então a gente já tem alguns processos que já está em encaminhamento de identificação dos condutores para que possa ser tomadas medidas cabíveis. Em Vitória, esse tipo de fiscalização já existe. A novidade para o próximo dia 16 é que o veículo que estiver estacionado em local proibido, além da multa, ele será guinchado imediatamente. Assim que um agente da Guarda Municipal chegar no local e verificar que um veículo está ocupando irregularmente uma vaga de deficiente, uma vaga de idoso, está numa entrada de garagem atrapalhando a entrada e saída das pessoas, ou está no local também irregular, que dificulta a circulação do trânsito ou causa algum risco, o agente, além de aplicar a notificação, vai acionar um guincho e esse carro vai ser removido até um pátio. A nova medida só foi possível graças a um acordo feito com a Polícia Rodoviária Federal. É que a PRF já tinha fechado um contrato com uma empresa que já tem os guinchos e com a parceria, a mesma operadora vai fazer o serviço na capital sem nenhum custo para a prefeitura. O secretário explica que o intuito não é levar prejuízo para os motoristas, e sim trabalhar a consciência de cada condutor. O que a gente deseja é que as pessoas cumpram as normas de trânsito, que as pessoas não obstaculem as entradas e saídas de garagem, não ocupem irregularmente as vagas de deficiente, de idoso, não coloquem veículo em locais que tornam até arriscado a própria fluidez do trânsito. Então, é isso que a gente quer, que a pessoa respeite as normas de trânsito. Essa é uma medida mais agressiva, vamos dizer assim, porque ela remove o veículo até um pátio, mas é importante que as pessoas entendam a gravidade dessas infrações. Em Vitória, as multas por estacionamento irregular variam de R$ 130 a R$ 290. Quem tiver o veículo recolhido terá que pagar ainda pelo deslocamento do guincho, de R$ 60 a R$ 180, fora a diária do pátio. Melhor pensar então 2 vezes antes de parar em local proibido. Pensar 2, 3, 4, né? Olha, voltamos a falar da explosão no posto de combustível provocada por um carro movido a gás. Mostramos ao longo da edição o estrago e os riscos. O dono do veículo usou de forma totalmente irregular 2 botijões de cozinha.
O resultado foi esse aí, explosão no posto, que fica na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. O carro ficou completamente destruído e 2 frentistas precisaram de atendimento médico. E poderia ter acontecido uma tragédia, viu? Várias pessoas correram risco de morte, inclusive o dono do carro, que fez a instalação irregular. A área do posto foi isolada e os bombeiros fazem perícia. O dono do carro que explodiu ainda não apareceu. Ele é considerado foragido. Pode responder por 2 crimes. O uso de gás em carros é um assunto que a gente vive exibindo justamente para mostrar os riscos. Gás, quando vaza, explode. É um perigo. Ainda mais dessa forma irregular. Se regular já pode dar problema, imagina assim. Um amigo do TN gravou um vídeo e narra o que aconteceu. Acompanhe. Escortinha acabou de explodir aqui, ó. Posto do Gás Lindenberg. Aí, ó. Posto do gás aí, ó. Acontece. Gás que não revisa. Aí, o perigo. Aí, ó. Acabou de pocar, ó. Lembrando que os 2 frentistas que estavam ali naquele momento e foram feridos, né, eles passam bem. O motorista que provocou isso aí continua foragido. 2 pessoas estão na delegacia que teriam dado cobertura para ele na fuga, estão sendo ouvidas e a gente vai acompanhar esse caso. Ele é considerado foragido, deve responder por 2 crimes. Respirar, aquela pausa para falar de emprego. Há vagas em supermercado para operador de logística, auxiliar de serviços gerais, embalador, fiscal de loja, técnico em edificações, cozinheira, idosos e aposentados. Cadastro no site extrabom.com.br, no link Trabalhe Conosco. É hora de conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna desta quarta-feira, dia 11 de julho. Defesa pede que pastora fique em Minas por suspeita de gravidez. Aqui na foto principal, ex-miss vende empada e brigadeiro para realizar sonho. Descontos de até 60% em liquidações fora de época. Empregado mente em currículo e é demitido por justa causa. Vício em sexo vai ser considerado doença mental. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta quarta-feira. No AT2, sucesso é quando você paga as contas e vive sua vida. Desfile de 7 de setembro vai ser em Guarapari. E no caderno especial de imóveis, novidades em Jardim Camburi. Já já o TN faz um giro nas imagens do dia. Praia de Camburi em Vitória ao vivo nesta quarta de frio. O tempo mudou, amigos, e como a gente falou, a capital terá uma madrugada gelada. Pois é, pode preparar aquele cobertor quentinho, viu? Agora 12h35. E a gente volta agora com novas imagens do acidente, com a explosão, o momento da explosão, imagens exclusivas, o momento em que o veículo chega ao posto, guinchado por outro veículo. Os ocupantes vão descer do veículo, inclusive um homem de muleta desce do veículo, que seria o motorista. E você vai ver daqui a pouquinho o momento da explosão, o carro que aconteceu. Olha só. Meu Deus. Essa explosão aconteceu ontem no posto, na rodovia Carlos Lindenberg. 2 botijas de gás. Você veio agora, em primeira mão, exclusivo. Só o Tribuna Notícias está mostrando. Nós vamos repetir as imagens do momento da explosão nesse posto de combustível, lá na rodovia Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Uma cena impressionante. Você viu aí imagens dá para botar de novo essa imagem? O momento exato da explosão. Nós mostramos ao longo de toda essa edição essa ligação clandestina do carro movido a gás. O motorista colocou 2 botijas de gás de cozinha no carro. Você vai ver aí, ó, momentos. Você vai ver momentos da explosão. Olha só. Ainda deu sorte, né? Porque ele chegou e quem estava dentro do carro deu tempo de sair, né? Olha só. Impressionante. Nossa. Pode 2 frentistas ficaram feridos e agora, vendo essa explosão, a gente consegue analisar assim que realmente foi uma sorte, né? De não ter tido pessoas mais graves. Mortes, né? Inclusive mortes, né?
Olha só. Coisa impressionante, gente. A gente já falou aqui que dois frentistas ficaram feridos, não é? Mas a gente já também deu a informação que eles passam bem, felizmente passam bem. O dono do veículo, ele continua foragido. 2 pessoas que teriam dado guarita para ele fugir estão na delegacia prestando depoimento. A gente continua falando que essa imagem que você está vendo aí é exclusiva. O momento da explosão é uma imagem chocante mesmo. Nós mostramos o estrago ao longo do jornal. Lembrando que essa explosão aconteceu ontem à noite num posto de combustível na rodovia Carlos Lindenberg, em Vila Velha. 2 frentistas, como você disse, ficaram feridos. E aí, momento em que o carro chega guinchado para ser abastecido. E também vale ressaltar que eram 2 botijas de gás de cozinha. O carro estava totalmente irregular e o motorista até agora não foi encontrado. Pois é, a gente, inclusive ontem, nós escutamos o Corpo de Bombeiros, o tenente do Corpo de Bombeiros, o tenente Rainer, que disse, alertou frentistas que quando, né, ao chegar veículos dessa forma, assim, movidos a gás, para o frentista tomar cuidado, não abastecer de forma alguma. Percebeu que é irregular, não abasteça de jeito nenhum, porque aí é o que a gente viu aí, essa explosão. Bom, e agora a gente fica por aqui. Agora quem continua falando sobre esse assunto é a Débora Moraes, no Ronda Geral. Eu te espero logo mais às 7h20 no Tribuna Notícias, segunda edição. E amanhã estaremos aqui 11h45 esperando você. Vai daí, Débora.